bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui, a mais um bate-papo no canal do Posso Tocar. Eu sou a Dani Dezembro e esse é mais um papo aqui que a gente vai ter, mais um papo musical que faz crescer o nosso entendimento, a nossa cultura musical, enriquece a nossa forma de se posicionar diante da música e isso traz comportamentos diferentes para o nosso dia a dia, o que resulta numa capacidade de evoluir, de crescer na música, de tocar repertórios, aprender músicas mais avançadas num tempo 10 vezes mais rápido, em qualquer que seja o nosso instrumento. E hoje o tema da nossa aula, da nossa conversa, nosso bate-papo aqui, esse papo musical mesmo, é sobre interpretação musical. O que a gente precisa saber e o que é essencial, que você deve começar a fazer, a praticar para interpretar melhor, para conseguir ter uma melhor sonoridade, para conseguir acessar essa outra habilidade da prática, da performance musical, que é a capacidade de interpretar uma música. É disso que a gente vai falar em todo o nosso papo aqui hoje, tá bom? Eu espero que essa aula seja realmente uma aula especial, que você curta ela, tá bom? Vamos começar? Se você parar para pensar e me perguntar, Dani, do que depende a nossa capacidade de interpretar a música? O que eu preciso saber e do que tá... Quais são, assim, os fatores que interferem, que são realmente indispensáveis para que eu consiga interpretar uma música? Porque você sabe que interpretar uma música é um nível além de domínio dessa música, né? Quando a gente está interpretando, a gente já está num passinho acima, a gente já saiu do nível de base ali, de leitura, de estudo dessa música, nós já estamos nos preparando para um nível de performance, ou seja, aquele momento que você pode tocar essa música em público e ela vai estar legal. Então, alguns fatores são imprescindíveis para isso. Eu separei 7 deles aqui e você pode tomar nota, já vai tomando nota desses fatores, desses elementos que enriquece aí a sua prontidão, a sua capacidade de interpretar uma música. Primeiro assim, fator, depende de conhecimento estilístico. O que é um conhecimento estilístico? É conhecer a linguagem do compositor, é conhecer a sonoridade que ele coloca, a ideia de beleza que ele busca, quais são os recursos musicais que fazem parte da característica da sua obra, o que ele está colocando como caráter daquela peça em específica, qual é a estética do período daquela música, né, daquele gênero musical, aquela música que você está estudando, que você está buscando interpretar, ela pertence a que período da história da música, o que estava acontecendo ao redor, né? Quais os elementos estavam acontecendo, elementos culturais, sociais, políticos, quais as ideias da vida que estava rolando ao redor desse compositor, que fez ele colocar a obra dele dessa forma, que tem essa sinergia, que tem esse caráter, que tem essa proposta. O que aquela música trouxe da forma como ele estava entendendo o mundo em que ele vivia. E como esse mundo em que ele vivia, né, ou seja, a estética do período, da sociedade, da época dele, aflorou nessa linguagem musical. É entender, é contextualizar essa música dentro de um ambiente, porque ninguém cria uma música do nada. Então essa música sempre expressa uma verdade desse compositor, uma dor dele, uma angústia, algo que ele buscava, um ideal de beleza, um ideal de colaborar com o mundo. Você tem que conhecer esse ideal. Então esse conhecimento estilístico do período, da linguagem do compositor, das obras dele, daquela obra em específico, você tem que pesquisar mais informações, levantar a maior parte de informações possíveis ao redor daquela peça. Esse é o primeiro fator muito importante, que você não deve abrir mão, que você não deve deixar de lado. O segundo fator é boas referências musicais. Quando eu falo em você ter boas referências musicais, eu estou falando de você ouvir diferentes interpretações de bons músicos, de bons performers, ouvir, buscar o que esse aqui faz e aquele outro que toca a mesma música, o que tem de diferente? Comparar as nuances interpretativas, ter referências de bons modelos sonoros, bons modelos interpretativos. Você precisa ter uma referência musical de como aquilo deve soar. E deve não ter apenas de um,
veja outras interpretações, busque diferenças nessas interpretações, porque isso vai fazer você começar a reconhecer até que ponto aquelas diferenças fazem parte da personalidade artística desse músico, né? E até que ponto fazem parte de um desconhecimento estético daquele músico. Ou seja, você consegue ouvir o que ele está tocando e avaliar se, tipo, aquela performance é interessante mesmo ou não, se ele está respeitando a linguagem do compositor, o que era legal fazer e ele está fazendo, ou o que era legal fazer e ele não está fazendo. Então, tem um desconhecimento, ele está tomando liberdades interpretativas que ele não deveria tomar. Ou, não, sim, ele está tomando liberdades interpretativas porque é legal fazer isso nesse gênero, nesse estilo de música. Então, ao ter boas referências musicais que você compara, você tem a capacidade de enriquecer o teu leque de entendimento estilístico, de entendimento estético da linguagem do compositor, ao comparar as performances. Isso traz referência, bagagem para formar a tua identidade, a tua interpretação. Ok? Um terceiro elemento que nunca pode faltar quando você está pensando em melhorar a sua interpretação musical é domínio do teu instrumento. Seja o teu instrumento um instrumento mesmo, ou seja o teu instrumento a sua voz. Porque cantores também têm que desenvolver a capacidade interpretativa, ou seja, dominar a técnica do teu instrumento, da tua voz, conhecer como que você coordena, como que você retira, como que você extrai, como que você consegue produzir um som mais aveludado, um som mais brilhante, um som mais doce, um som mais impetuoso, um som mais robusto. Como que eu faço para dominar o meu instrumento e conseguir nuances sonoras, nuances de dinâmicas? E como que essas dinâmicas vão trazer diferenças timbrísticas? O que eu preciso fazer no meu corpo, no meu controle motor, nos meus dedos, na questão do diafragma, na quantidade de ar que eu ponho, no peso da mão? O que eu preciso controlar e refinar na minha musculatura, no meu movimento corporal, na minha propriocepção, na minha percepção dessa questão muscular corporal, para que eu consiga fazer um som que seja assim, mais doce, ou mais brilhante, ou mais de ataque, ou mais aveludado. Então, conhecer o teu instrumento e dominar a técnica de refinamento sonoro dele é muito importante. E ao longo do seu processo de crescimento, de estudo musical e de avanço técnico instrumental, você precisa ter condições de explorar essas variações. Como eu faço para trazer essas sutilezas? Porque essas sutilezas vão ser necessárias em músicas de caráter diferente. Tem música que tem um caráter mais romântico, um caráter mais calmo, mais pacífico. Tem músicas que são mais majestosas, mais imponentes. Outras são triunfais, brilhantes. E para eu trazer essa sinergia, esse caráter dela, eu preciso saber como eu tiro esse som no meu instrumento. Então, dominar, conhecer as potencialidades expressivas do instrumento é muito importante. E conhecer isso significa criar reflexos corporais de como ativar esses sons, entendeu? É o corpo que tem que saber o que ele tem que prestar atenção, como que tem que fazer para ativar um som assim ou assado. Um próximo elemento, um outro fator que é extremamente importante quando a gente está crescendo na nossa capacidade interpretativa é ter uma ampla bagagem musical. Nós precisamos entender da linguagem da música como um todo. E não só daquela música que nós estamos tocando e que nós estamos buscando interpretar melhor. A gente precisa entender música num ponto de vista geral, enquanto uma arte, enquanto uma linguagem que nós precisamos estudar. A gente precisa ter essa bagagem de entendimentos rítmicos, melódicos, harmônicos e de musicalidade, porque essa bagagem é o que dá condição para sustentar a nossa construção, nosso aprendizado daquela música. Se nós não conseguimos passar da fase de construir, de ler uma partitura, de tirar aquela música de ouvido, fazer ela no ritmo correto, fazer ela toda afinada, certinha, se essa base não está preparada, nós não conseguimos transcender ela e
conseguir se preocupar com a interpretação, com o refinamento do timbre, com o caráter, com a sensação que eu quero produzir em quem me escuta, porque essa base não está feita. E se a base, que é o que sustenta, que dá o alicerce para a música, não está bem feita, é porque te falta bagagem musical, te falta entender sobre música. Então a gente tem que buscar mais conhecimento da música, da linguagem da música, porque isso vai alicerçar o meu aprendizado, a minha construção e vai me dar condições de transcender estas preocupações para estar focado em outras questões de expressividade, de intenção interpretativa. Tá bom? Mais um elemento aqui, um quinto fator ao qual você não pode deixar de lado de forma alguma quando está buscando crescer na interpretação musical, é conhecer a sua personalidade artística. Às vezes a gente não pensa sobre isso, né? E também conhecer a própria personalidade artística demanda maturidade musical, porque a gente vai conhecendo a nossa personalidade, a gente não sabe, né, qual é a nossa personalidade artística. Esse processo é um processo de autodescoberta. Então você, ao longo dos seus estudos musicais, vai percebendo quais são os seus pontos fortes na música, aquilo que você toca e toca com um baita prazer e você tem você toca com uma conexão, uma entrega total, então são seus pontos fortes na música. Você vai conhecendo aqueles pontos que são mais fracos, aqueles que você precisa trabalhar, então aquele repertório que você sabe que ele vai mexer num ponto fraco seu. Você vai conhecendo as suas verdades, os seus gostos. Quando eu falo aqui para conhecer a personalidade artística, é um processo de autodescoberta, porque é um processo de autodescoberta até de você como ser humano. Nós expressamos por meio da música as nossas verdades, as nossas crenças, aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente acha que é um valor para nós. E essa consciência vem conforme nós nos conhecemos como seres humanos. Então a gente precisa ativar uma maturidade musical, mas uma maturidade de pessoa, de cidadão. Isso vem com o tempo. Com o tempo você vai criando os seus valores, as suas verdades. Então você vai aprendendo a expressar isso por meio das músicas que você toca e como você entrega essas verdades. Então, se você é uma pessoa mais generosa, se você é uma pessoa mais amorosa, se você tem esses valores em você, se você é uma pessoa mais austera, gosta das coisas muito corretas e você tem essa firmeza, esses valores que tem em você te conectam com outro tipo de repertório e você transmite isso nas músicas, na forma de você interpretar, entende? Você tem que conhecer a tua personalidade artística, mas você precisa saber delimitar ela, porque muitas vezes você vai interpretar repertórios que não têm uma grande conexão com a tua personalidade, com aquilo que é do seu gosto. Mas você vai interpretar, porque enquanto um músico, uma hora ou outra você vai tocar músicas que não têm a ver com a sua verdade. Você vai tocar aquele repertório. Então você precisa conhecer a tua personalidade artística para saber até que momento você vai ter que buscar um reforço de personalidade. Você vai ter que encontrar um personagem, digamos assim, porque você tem que interpretar aquela música. Vou dar um exemplo. Às vezes você está tendo que interpretar uma música que é extremamente dramática, que é sofrida, que é de muita dor, que o compositor colocou todo esse drama que ele estava vivendo na vida dele naquele momento, naquela música. Aquela música se tornou uma fonte de angústia. E você não tá passando por um momento de angústia, nem de depressão, você tá numa super alta vibe, tá alto astral, paz e amor com a vida. E tem aquela música com aquela dramaticidade que você tá buscando se aprimorar nela, porque ela traz uma oportunidade de crescer na sua técnica. Então você se depara com aquela música. Onde você vai buscar essa carga emocional de drama que não pertence a você, que não tem a ver com as suas verdades, a sua crença, a sua forma de ver o mundo? Você vai ter que encontrar, vai ter que buscar referências externas. Você vai saber que você está criando um personagem, você vai encontrar um personagem dentro de você, ouvindo outras performances, buscando referências, momentos de dores na sua vida para colocar, mas ainda assim vai ter o teu toque de leveza, de ser uma pessoa, de encarar o mundo com otimismo, com a serenidade. Isso vem
em alguns momentos específicos. Você não entrega toda a carga de dor o tempo todo, você entrega dor, mas entrega com serenidade, porque é o seu eu. Então a gente, ao se conhecer, você vai conseguindo começar a reconhecer, bom, essa música aqui trabalha um lado muito forte em mim, um lado expressivo muito forte que tem a ver com o meu eu. Essa já aqui não, então eu vou ter que buscar algumas coisas que vão me auxiliar em pontos fracos e que, de certa forma, vão dar oportunidades de extravasar em pontos específicos as minhas crenças, os meus valores. Conhecer a sua personalidade artística, o seu eu, as suas verdades, é um fator importante que a gente vai tomando consciência aos poucos. E temos que tomar consciência. Um sexto elemento, né? Um próximo elemento que é indispensável, um próximo fator que é indispensável quando nós estamos aprimorando a nossa capacidade interpretativa de um repertório é transcender as preocupações musicais. Transcender as preocupações musicais, o que você está querendo dizer com isso, Dani? Nós só conseguimos estar conectado com a mensagem da música, com aquilo que o compositor queria passar, com a sinergia, com a vibe que aquela música tem, com o que ela provoca em quem está ouvindo, só conseguimos estar assim, preocupado com isso, quando nós estamos tocando ela, se nós estamos com as questões musicais completamente resolvidas. Se a gente está tocando com tranquilidade a questão rítmica, a questão da tonalidade que é essa música, as notas que elas exigem que eu faça, tá tranquilo, eu não tô tendo dificuldade. Por quê? Para que a gente esteja em cima do palco, como você vê, os performers que você assiste, os músicos que você vê apresentações, assiste show, eles estão em cima do palco e eles não estão preocupados se eles vão acertar o ritmo, se eles vão conseguir tocar afinado ou não. Essas preocupações eles já tiveram atrás, durante os dias de estudo, enquanto eles estavam construindo a performance, enquanto eles estavam aprimorando, aprendendo a dominar as coordenações musculares para dominar aquela música. Quando ele está em cima do palco e ele está completamente conectado com a interpretação, toda essa base está automatizada. Ele não pensa se ele vai acertar o ritmo. Ele de fato não pensa. Ele está conectado com preocupações que transcendem a isso. Ele está conectado com o que ele quer transmitir nesse momento da música. Qual é o caráter? Qual é a qualidade? Como que ele faz para conseguir manter esse caráter, essa sonoridade? Se é uma passagem que é uma passagem mais melancólica, como ele faz? Ele tem que colocar menos peso na mão, ele tem que controlar mais o diafragma, ele tem que sustentar mais a nota, ele tem que fazer um vibrato. Como ele faz para conseguir trazer essa expressividade desse caráter maior? É nisso que ele está pensando. Então, um elemento fundamental para você conseguir ativar essa preocupação é que as outras estejam realmente bem resolvidas. Enquanto você não está com as outras questões musicais, rítmicas, melódicas, harmônicas, muito resolvido em você, você não consegue ficar o tempo todo focado nessas questões interpretativas, na expressividade da música. Você não consegue estar focado naquele personagem que está transmitindo uma informação. Não tem como, você não fica. Então, é por isso que muitas vezes o músico que está tocando o repertório já está tocando de memória, porque ele não precisa mais estar lendo também. Ele já internalizou nesse processo de absorver as informações, de construir o aprendizado motor, muscular, de dominar aquela música, ele memoriza, ele acaba analisando, ele memoriza o repertório. E esse repertório se solidifica, então ele transcende, ele nem precisa olhar para o instrumento. Muitas vezes toca de olho fechado. E aí você fala, como que está rolando isso? Ele transcendeu. Mas como que ele chegou nesse momento de transcender? Por muito estudo dirigido, por uma construção diária das aquisições motoras. A gente repete a música para que a gente atinja essa aquisição, essa memória motora, essa memória muscular, esse automatismo. E é por isso que toda repetição, ela tem que ter sempre um foco. Eu tenho que saber por que eu vou repetir, porque se eu ficar repetindo alguma coisa que é um tropeço, que é um erro e eu não tô percebendo, eu tô ativando um automatismo de um erro, eu tô fazendo uma base que é totalmente inconsistente. E daqui a pouco você tá sem olhar para o instrumento também, porque o cérebro faz isso, ele não precisa mais supervisionar o que já está automático, não há supervisão. É automático, mas está automático no erro que foi construído e que você nem percebeu. Então, um estudo com consistência garante firmeza dessa base, que vai garantir com que você transcenda essas preocupações musicais para se conectar com outras coisas. Esse é um fator
muito importante. É um elemento que você não pode esquecer, porque senão não dá. Simplesmente não dá para você ativar a sua capacidade interpretativa e se conectar com o que o compositor queria transmitir e você ser um porta-voz dele. Não dá. E um último elemento, um sétimo fator muito importante, esse outro fator que a gente não pode esquecer na hora de colocar a nossa interpretação ali, de entregar a nossa verdade em cima do palco, de tocar essa música tal qual se ela fosse minha, é que, na verdade, o seu corpo tem que aprender a se expressar musicalmente. O nosso corpo é o que expressa a música. Quando a gente está pensando em trazer a interpretação musical, nós logo lembramos da ideia da dinâmica, do colorido da música. Essa é uma expressão, assim, um tanto quanto coloquial, mas bem comum, né? De se falar, olha, coloque o colorido na música. E é uma expressão que tem muito a ver, porque colocar o colorido na música, ou seja, fazer a dinâmica, buscar esse recurso expressivo, é o que traz vida para a música, é o que torna ela não apática, né? Tira aquele cinza ou aquele branco apático e coloca um colorido. Então, quando a gente pensa, estou buscando interpretação, eu estou buscando esse colorido, estou buscando essa dinâmica. E aí, automaticamente, a gente pensa, eu preciso fazer uma variação de mais forte e mais fraco. Mas a gente tem que entender que essa questão da dinâmica não é essa pura visão. Lugares que eu toco mais forte, eu coloco mais força, e lugares que eu toco mais fraco, então eu toco mais suave, menos força, menos projeção. A gente tem que entender que, na verdade, a dinâmica é um controle do movimento energético do corpo. Parece uma viagem, mas não é. A expressividade, o controle da dinâmica é o controle da energia que a gente põe no movimento. Quanto mais energia, quanto mais movimento é agitado, é enérgico, quanto mais ele é enérgico, mais força ele tem, mais forte, mais projetado fica. Quanto menos energia a gente põe, quanto mais o movimento corporal é relaxado, é suave, menos energia tem. A sonoridade fica mais suave, fica mais aveludada. Então a gente tem que começar a perceber, ter essa propriocepção, né? Ter essa consciência corporal do movimento, da energia, porque o corpo tem que começar a expressar isso, expressar a dinâmica. Então, quando você começar a ver as caretas que os músicos fazem, porque muitos músicos instrumentistas fazem caretas quando estão fazendo uma passagem ali, começa a reparar qual é a relação da careta que ele está fazendo com a sonoridade que está saindo. Porque quando ele está numa sonoridade muito sutil, ele não faz caretas assim. Não faz mesmo. Às vezes ele fecha o olho, às vezes ele faz assim. É um movimento muito suave corporal, porque o corpo está controlando a energia, o movimento que está entregando. E quando ele está ali no rock and roll, colocando a metaleira, ele está chacoalhando a cabeça. Ele está colocando um movimento corporal ali, porque isso traz energia. A energia que ele quer, a energia que pertence, que condiz com a linguagem daquela música, naquele momento, naquele trecho. Então a gente tem que aprender a colocar o corpo como parte central da expressividade da nossa musicalidade. Por aqui, você está vendo que esses 7 elementos trazem condições que são fundamentais que nós tenhamos consciência e que a gente lembre delas na hora de buscar uma interpretação. Porque a gente precisa ter consciência disso para construir a nossa sonoridade interpretativa. Por isso eu disse, tome nota desses sete pontos. Se você não tomou nota de nenhum, agora você vai voltar essa videoaula e vai depois ouvir, né? Vai recapitular, anota, lembra disso. Toma um caderninho aí que você anota esses pontos para que fiquem cada vez mais naturais para você, tá bom? Olha, quando a gente está começando a estudar música, quando você começa a se entregar ao estudo musical, é muito difícil a gente interpretar. A gente não consegue, pelo motivo óbvio de que a gente está muito preocupado em dar conta de acertar tudo. Então você está ali preocupado se você acertou o ritmo, se acertou a nota, se usou o dedo correto, se fez a técnica correta, se usou o ar do jeito correto, se a bocadura está certa, se a mão está assim, está assada. Nossa, e a velocidade? Eu não perdi o pulso? A gente está priorizando o foco no começo e tem que priorizar.
nosso cérebro só vai se sobrecarregar se a gente tentar fazer tudo de uma única vez. Não dá mesmo. Então, no começo, a gente precisa selecionar metas que tenham um foco de construção dessas bases, desses princípios de informações rítmicas, melódicas, harmônicas. Você vai ter que estar focado mesmo. Mas vai chegar um momento que você vai ter que abstrair dessas preocupações. E que momento que vai chegar esse? Quando elas estiverem automatizadas. Quando elas vão estar automatizadas? Não sei. Não sei quantos dias serão necessários que você estude com foco, se preocupando em acertar cada uma delas para que elas realmente fiquem automatizadas. O fato é que vai ficar. Você persiste que fica, ok? Se o estudo for bem direcionado. Dê tempo para que isso aconteça. Não fique se cobrando, sabe? Não fique se martirizando ou se derrotizando porque você escuta a gravação de como deve ser a música e você ouve o que você está tocando e você fala, nossa, mas tá tão feio, tá tão cru que eu tô tocando. Calma, que tudo tem um momento. Não tem como você começar a focar e transcender nas preocupações estéticas, do caráter, da sonoridade, do que eu quero transmitir, se a base, o alicerce não tá bem feito. É como se essa questão interpretativa fosse o telhado, né? Mas você só vai conseguir colocar o telhado na música quando você construiu essa base. Não tem como você colocar um telhado se nas paredes não estão prontas da casa, né? Você não fez a base, não levantou a casa. Então, não se martirize, sabe? Dá tempo para isso. Porém, durante o seu estudo diário, tenha metas musicais que te coloquem ao alcance desse telhado. Não se contente em ficar buscando uma meta que vai estabelecer, estou tocando a nota certa, no tempo certo e tá ótimo. Não. Você tem que ter metas de curto, médio e longo prazo. A tua meta de curto prazo é hoje cuidar dessa base rítmica, por exemplo. Amanhã você vai repassar a base rítmica para ela ficar bem sólida. É uma meta de curto prazo para amanhã. Outra meta de curto prazo para depois de amanhã é para começar a refinar a sonoridade, ver se está afinado, se a escala está correta, enfim. Estou dando exemplos aqui, citando exemplos hipotéticos. Então, são metas de curto prazo. Só que você tem que enxergar essas metas num médio prazo. Então, ao final de uma semana, depois que essa base está pronta, eu tenho que conseguir conciliar a busca pela sinergia, pela dinâmica que estava escrita, por aquilo que eu ouvi na música, e eu sei que tem que ser conduzido dessa forma, eu sei que tem uma sonoridade mais leve, eu sei que tem que ser algo mais metálico, mais impetuoso, eu tenho que buscar também tocar me preocupando com o som que está saindo do instrumento. Para que isso aconteça, é imprescindível que você tenha o hábito de manter a escuta das suas boas referências interpretativas. Você tem que escutar o que você tem que ter músicos que tocam, que você escuta. Não escutar só uma vez, às vezes a gente escuta o repertório uma vez antes de tocar. Aí você vai lá, escuta música uma vez, conheceu, escuta duas, e ao longo dos dias, das semanas que você está estudando aquela música, não escuta mais. Não, você tem que escutar para manter ativo em você essa referência de como é o que as suas metas de médio, de longo prazo devem alcançar. E, em paralelo, você tem que ter o hábito de se gravar. Porque, gente, acredite, quando nós estamos começando a estudar, a gente não escuta o que a gente toca. E não é tão óbvio isso que eu tô falando. Parece até um contrassenso, né? Como assim não escuto o que toca? Lógico que eu escuto o que eu toco. Eu toco, eu escuto. Se eu não tiver nenhum comprometimento auditivo, nenhum problema, eu escuto. Lógico que eu escuto. Não escuta. O que a gente toca, o som que sai do instrumento, a gente não identifica, a gente não presta atenção na qualidade desse som. A gente simplesmente escuta que tá saindo um som. Mas qual é a qualidade desse som que está saindo? A gente não escuta, a gente não percebe. No começo dos estudos musicais, a gente não acompanha essa qualidade, a gente não consegue identificar. A gente só presta atenção se tocou a nota. Eu toquei essa nota no horário que eu tinha que tocar. Mas não refina a qualidade do som que está saindo. Por isso, se gravar é muito importante. Porque quando você se grava, e aí você vai escutar a sua gravação, eu não digo gravar a música inteira não, gravar aquele trechinho que você está estudando, sabe? Gravei, eu toquei, estudei e tal, agora deixa eu gravar, gravei. Aí você para de tocar, deixa eu escutar o que eu gravei. Quando a gente vai escutar, geralmente é um choque.
Geralmente, todo mundo que se grava e vai nas primeiras vezes que vai escutar a gravação fala, ai, nossa, especialmente se você mantém o hábito de escutar boas referências de bons intérpretes tocando, e você tem aquela memória do que o bom intérprete faz. E aí você escuta a sua e você faz, nossa! Então, esse hábito de se gravar e de ter esse choque é muito importante, é bom, porque você começa a comparar com a gravação desse performer. E isso traz para você cada vez mais clareza de metas de médio, curto e longo prazo. O que eu tenho que alcançar com o meu estudo para que eu construa essa base rítmica, melódica, harmônica, base técnica, de preocupações técnicas que eu tenho que ter aqui no meu instrumento para eu acertar tudo esse resto e para que isso me leve a alcançar a sonoridade que ele está tirando. É assim que aos poucos você vai abstraindo e vai conseguindo não se preocupar mais com a casa. Aos poucos a casa fica totalmente automática, seu cérebro não tem que estar mais pensando nela para acertar. E aí você está conseguindo pensar em questões que são aquém dessas, né? Estão além, estão acima dessas. Isso é realmente muito importante. Tá fazendo sentido para você? Tá fazendo assim algo que você consegue pegar e colocar em prática? Se tiver, já me fala aí. Fala, sim, Dani, total, eu tô conseguindo conectar. Se não tiver, coloca aí, por que não tá? Coloca a sua dúvida. Deixa eu saber do que você está ouvindo, que ponto que você não consegue entender como você pratica isso. É muito importante que você expresse a sua dúvida, porque é somente a partir dela que eu consigo te ajudar a fazer conexão com a sua prática, porque tudo que a gente conversa aqui é para que a gente seja capaz de tocar melhor, crescer na música. Não é para ficar num simples papo cult de aprendizado, de entender sobre música. Não. É para te fazer colocar a mão na massa e tocar cada vez melhor. Então, se não tá fazendo sentido, se você não tá conseguindo conectar, bota sua dúvida e bota já, agora, aí, tá bom? Porque você sabe que eu leio os comentários e que eu respondo. Muito bem, Dani, vou tomar uma aguinha. Vamos continuar o nosso papo aqui. Como que você pode conseguir desenvolver a tua capacidade de interpretar melhor? Eu trouxe um resumo, eu tenho aqui um passo a passo, eu fiz um checklist de 7 pontos, mais 7 pontos que você tem para começar a colocar em prática a tua capacidade de tocar melhor. Então, o que você tem que fazer ali, na hora que você está estudando, no dia a dia? O que eu faço, Dani? Quais são os passos para que eu consiga tocar melhor? Primeiro passo, você tem que conquistar o automatismo da performance. Automatismo da performance significa que você não tem mais que estar se preocupando se está acertando o ritmo ou não, se está acertando a escala ou não, se está tendo acidentes ali, sustenido, bemóis que você está fazendo ou que você não está fazendo. Se você está usando o dedilhado correto, a questão técnica, a impostação correta, enfim, a técnica do teu instrumento correta para sair essa sonoridade. Você tem que estar tocando com segurança. Quanto mais seguro você tá, aí sim você vai estar começando a conseguir pensar na mensagem, no que aquela música quer transmitir e não em como você tem que tocar ela, como você tem que executar ela. Então, todo o teu estudo, toda a tua condução diária de estudo tem que te garantir esse primeiro momento, construir a autonomia da performance. Primeiro passo. Ok, Dani, construir, tá construída essa etapa. Vai pro segundo passo. Memoriza a música. Por que memorizar a música? Na verdade, se você fez uma boa construção desse automatismo, se o teu primeiro passo ali foi bem realizado, esse segundo já vai estar conectado a ele. A gente acaba memorizando. Quando a memória não é feita pela simples repetição porque assim, tudo que a gente repete muito, nós memorizamos. Então você pode estar memorizando de tanto tocar, de tanto repetir. Mas às vezes é um tipo de memorização bem consistente. Porque esse tipo de memória que é de tanto repetir, que não partiu de uma análise, de enxergar quais são os padrões rítmicos que tem naquela música, padrões harmônicos, o que torna aquele trecho desafiador é porque essa escala aqui, porque essa tonalidade. Quando você não nomeia, quando você não encontra os conceitos teóricos que estão ali, harmônicos, que estão por trás da ideia do compositor, e você não faz esse processo de análise, na verdade você não teve um bom estudo musical, você não construiu automatismo, na verdade você só ficou repetindo muito, como um papagaio, mas automaticamente você está memorizando. Porém, é uma memória não sólida, é uma memória que a hora que você vai pro palco, a hora que tem alguém te assistindo que bate um nervoso, você esquece a música.
porque ela é uma memória frágil, é uma memória que está muito suscetível ao nível de adrenalina que se dispara aí num momento de nervoso, entendeu? Ao passo que quando você faz esse tipo de memória, você acelera a construção do automatismo. Então, eu estou estudando, já vou memorizando, porque uma coisa dá suporte à outra, e assim você consegue focar na execução motora, na coordenação motora. Quando você não precisa ficar lendo a partitura, quando você não precisa ficar olhando as cifras, você se preocupa com o teu instrumento. Você já começa a ter um nível de conexão com ele muito maior. Você já não está mais focado na leitura, em ver. Você tá memorizado. E toda memória sólida vem por análise. Tem que analisar para solidificar, ok? E aí você se conecta com o seu instrumento. Você já começa a olhar só para ele. Isso ativa as coordenações motoras, isso acelera a memória motora, você consegue dominar melhor as passagens que tem naquela música. Aliás, os trechos difíceis da música, porque toda música tem um trecho difícil, né? Só são possíveis de serem resolvidos se você memorizar eles. Quando você ficar tentando ler aquele trecho difícil, você não consegue coordenar ele, porque os trechos difíceis precisam que você esteja olhando para o instrumento, conectado com ele. Ah, mas Dani, eu toco acordeon, não vai dar para olhar o instrumento. Não, não dá para olhar a baixaria. Você vai estar olhando aqui para o teclado, você vai estar conectado com o movimento corporal dele. Entende o que eu estou falando? A gente está entregue ao instrumento. Depois disso, um terceiro passo, estude a linguagem do compositor, a linguagem estética, os princípios, o que ele tinha como ideia composicional para a obra em geral dele. Escuta outras obras dele. Eu tô tocando essa música aqui, e essa música aqui é, sei lá, é dos Beatles, tá? Vou trazer para o popular. Tô tocando uma música aqui dos Beatles, tá? E aí eu entendi o que ele queria transmitir, qual é a vibe, eu fui pesquisar sobre a letra dessa música, eu sei o que ela quer dizer, então eu já tô entendendo o que ele estava procurando impactar, né? Por que ele colocou aquela música, o que ele queria levar até as pessoas, qual é o compromisso que ele tinha com o público que escuta ele. Ok, mas agora vai além. Agora pesquisa sobre as composições dos Beatles. Qual eram os princípios deles, assim, o que eles queriam transmitir como um todo, que estava impregnado na obra dele como um todo. Não só naquela música que você está tocando ali, na obra como um todo. Escuta outras músicas, pega a sonoridade, as nuances do estilo composicional dessa banda Beatles como um todo, através do repertório dele. A ponto que se você ouvir qualquer outra interpretação, você reconhece de ouvido que é dos Beatles. Ah, porque é aquele estilo, é o mesmo estilo. Quais são os princípios musicais que classificam, que categorizam as músicas dos Beatles? Por que é dos Beatles? Por que não é do Queen? O que diferencia musicalmente? Ah, porque os Beatles, eles usam muito essa harmonia aqui, ou eles usam muito essa batida de percussão, blá, blá, blá. Conheça a linguagem, o estilo daquele compositor, o que ele buscava. Eu dei um exemplo aqui numa banda popular. Transfere isso para um compositor clássico, se o seu repertório é repertório clássico, erudito. Ah, eu estou estudando uma música do Vivaldi. Pois então, vai estudar sobre o Vivaldi, qual era a época dele, pesquisa coisas, vai ler. O Vivaldi tá lá atrás, é bem mais longe da gente do que os Beatles. Então você vai ter que levantar uma pesquisa maior ainda, porque a sonoridade do Vivaldi é uma sonoridade bem diferente do que você escuta hoje, nas composições de hoje. Porque é um compositor que está lá 3 séculos para trás, ou mais, né? Séculos para trás, né? Um compositor barroco, anos de 1700, então, século 17, anos de 1600 e pouco, 4 séculos para trás da gente, enfim. Então você vai ter que pesquisar, ouvir outras músicas dele para impregnar em você o que era tão natural para o Vivaldi, que tornava a identidade, a identidade artística dele, né? A personalidade artística dele tão natural para ele que não é natural para você. Mas ele tinha algo que ele tinha como natural para ele, os princípios que ele usou para compor, as nuances interpretativas. Eu quero que você mergulhe nesse tipo de música, porque isso é muito importante, é um passo que a gente tem que ser feito, escutar outras músicas. Ah, eu tô estudando essa música aqui do Debussy, então hoje, essa semana, eu vou tirar uma semana para escutar o repertório do Debussy. Ah, eu tô escutando aqui Ramones, então essa semana eu vou escutar Ramones, eu quero entender esses caras, por que eles tocam, qual é a verdade deles. Põe um pé mais a fundo na identidade do compositor, se aproxima dele,
assim você vai ser um porta-voz dele, entendeu? E você não vai correr o risco de tomar liberdades interpretativas que você não pode tomar, senão você descaracteriza ele. Quando você não está tocando um repertório autoral, você tem responsabilidade. Se você está fazendo um repertório cover, você tem responsabilidade nesse repertório cover. Depende a intenção desse repertório cover. Se você quer fazer um repertório cover realmente, que dentro da música clássica isso é chamado de interpretação histórica, dentro da música popular a gente chama de, estou fazendo um trabalho cover. Na música clássica o cover é uma interpretação histórica, ou seja, ambos trazem uma fidelidade muito grande ao compositor. Se você quer trazer esse repertório, você tem que conhecer quais são os princípios desse compositor para que você não tome liberdades que te descaracterizem de um trabalho cover, de um trabalho de interpretação histórica fiel. Você tem que conhecer, senão você vai ser um amador ali na música fazendo interpretações que não condiz com o que seria a sonoridade do Bach, que não condiz com o que seria uma interpretação da banda Queen. Ah, não, mas eu, Dani, não vou fazer um cover, eu vou fazer uma outra versão, eu vou fazer uma reharmonização, eu vou fazer uma outra possibilidade aqui, eu vou fazer uma releitura. Tudo bem, dentro de um repertório que permite. E aí você tem que ver se permite nesse outro repertório, pesquisa para encontrar onde você vai se posicionar. Isso que eu tô falando, quantos de vocês fazem? É algo legal mesmo, é algo sério, mas você já fez isso alguma vez na vida? Te pediram para fazer isso? Você desenvolveu essa prática, esse hábito de ser mais envolvido na cultura do compositor, no que estava ao redor dele? Às vezes você nem sabe o quanto isso te ajuda a tirar um som melhor, ou o quanto que isso está te atrapalhando de tirar um som melhor, de interpretar melhor. Tá? Lembra de, mas Dani, se eu pesquisar tudo que existe, eu vou ter que ter um tempo gigante para pesquisar tudo que existe sobre esse compositor. Calma, um pouco por dia. O Google tá aí, a internet, no celular, rapidamente você levanta essas informações. Se fosse alguns anos atrás, 20, 30 anos atrás, seria mais trabalhoso, você teria que ir em bibliotecas, encontrar bibliografias onde você vai encontrar essas informações. Hoje tá aí, você vai tomar banho, você coloca músicas para ouvir. Então, tá fácil, vou descansar um pouquinho no meu horário de almoço, tá fácil fazer uma leitura, entender um pouco mais. Tá fácil eu buscar videoaulas, de encontrar pessoas que estão conversando sobre isso. Depois tem um quarto passo, O quarto passo é, aprenda a dominar os recursos, a sonoridade do teu instrumento. Você tem que saber como conseguir tirar o som, você tem que refinar. Só que assim, presta bem atenção, esse quarto passo ele não está aqui nesse momento para que você só se preocupe de refinar os movimentos que trazem uma sonoridade mais aveludada ou uma sonoridade mais brilhante só depois de ter feito tudo isso. Não. Isso é um elemento a mais, tá? Você deve já se preocupar com isso desde quando você está buscando automatismo na performance. Eu estou buscando automatismo na performance, eu estou buscando sedimentar a base rítmica, melódica, tocar as coisas certas com segurança, eu já tenho que fazer isso preocupado com a sonoridade. Porque se eu ensinar meu corpo que ele, para tocar esse ritmo certo, ele tem que botar um peso de dedo assim, assado, a hora que eu perceber que é outro peso, não é tanta força, que tem que ser mais sutil o movimento corporal, eu vou ter que recomeçar todo o trabalho de memória muscular. Entendeu? Então eu coloquei aqui como um quarto passo, mas estou explicando, não é para você deixar isso para fazer lá depois de tudo isso, já vai fazendo. A questão é que você tem que se preocupar que preciso dominar, eu preciso aprender a explorar os recursos sonoros do meu instrumento. Como que eu tiro sons, como que eu tiro timbres diferentes, o que eu preciso fazer muscularmente, corporalmente, para tirar um som mais enérgico, para tirar um som mais imponente, para tirar um som que seja mais doce. Todos esses adjetivos são muito abstratos, né? Como que tira um som doce? O que é um som doce? Um som doce no piano é bem diferente de um som doce no trompete. Então,
essas relatividades de adjetivos têm que ser consideradas a partir do meu instrumento e a partir da potencialidade sonora expressiva que ele me permite. Eu vou conhecer, eu preciso buscar como que eu faço isso, eu preciso perguntar para o meu professor, eu preciso observar isso quando eu estou escutando a gravação lá do intérprete. Nossa, ele está fazendo esse som, esse timbre diferente, nossa, tá uma cor de som diferente. E aí eu preciso buscar como que eu faço isso. E pode começar a buscar desde quando está trabalhando a base de elementos musicais. Eu repito, tá bom? Um quinto passo. Monta mentalmente a história que você quer transmitir com aquela música. Monta mentalmente. Porque quando você está transmitindo e executando uma música que seja vocal, independente de você ser cantor, às vezes você é, e você vai cantar a letra. Às vezes você não é, você é um músico, um instrumentista, mas você está tocando uma música que tem letra, só que está fazendo ela de forma instrumental. De qualquer forma, quando o repertório que você está tocando é de uma canção que tem a letra, você consegue, pela letra, entender a história, e essa história te ativa gatilhos do que, qual é o caráter, né? Do que eu tenho que conduzir. A própria letra fala se é uma música mais melancólica, se ela é uma música depressiva, se ela é uma música de dor, de amor, se ela é uma música feliz, de contemplação, de contemplação da natureza. A própria letra fala, e isso já te induz a uma história que você monta e que você incorpora como se você fosse o personagem dessa história, e aí você entrega como se aquilo fosse uma verdade para você. Você tem que encarar as emoções daquela história, porque a letra já te induz. E se não é uma canção? E se é uma música que não tem letra? É uma música instrumental. Desde sempre o compositor não a concebeu com uma história por meio da letra. Você tem que encontrar pelas sessões musicais, pelas nuances harmônicas dessas sessões, pela densidade da textura musical, o quanto ela é de uma história que tem um caráter X ou o quanto que ela é de uma história que tem um caráter Y. Você tem que perceber quando você escuta. Você vai entender a emoção que está por trás de cada parte, e essa emoção você vai perceber, de acordo com o seu amadurecimento musical, você vai perceber que essa emoção, esse caráter está muito vinculada à densidade da música, à textura, ao drama, à harmonia que foi usada, às inflexões dos acordes que estão sendo usados, as sensações desses acordes. Então, isso induz para você uma história que você pode criar. Literalmente cria uma história, ajuda. Não, nessa parte aqui tem uma pessoa muito triste. Nossa, ela tá fazendo isso, isso e aquilo. Não, nessa parte ela resolveu um problema. Cria uma história mental, mapeia uma história e incorpora essa história como sua. Ela vai ser o seu guia para trazer o clima sonoro de cada parte da música. É ela que vai conduzir a sua expressividade em cada parte, porque às vezes a música que a gente toca tem um único clima, às vezes não, hein? Às vezes a música é maior e as partes mudam o clima. Então mudou, aconteceu um outro episódio da história, foi um outro capítulo, aconteceu uma outra coisa aí nessa cena, nesse episódio aí. E você tem que estar acompanhando isso. Memoriza essas mudanças de clima de acordo com essa história mental que você mapeia. Ajuda sim, viu? Você criar essa história. E não necessariamente na sua história que você cria tem que ter um personagem, tem que ter o Zezinho que brigou com a fulaninha. Não. Pode ser uma paisagem, a sua história pode ser uma paisagem. Nesse momento aqui, tem uma paisagem que está mais bucólica, é um luar, é uma noite de luar, eu me vejo assim numa noite de luar no campo, eu estou contemplando as estrelas. E é uma paisagem, só montou uma paisagem, mas você sabe o clima que fica nessa paisagem. E aí, agora aqui eu estou em outra paisagem, está acontecendo outra coisa, começou a cair uma tempestade aqui. Então, isso induz a sonoridade que você vai buscar. Clima sonoro mesmo. Depois, mais um passo, o sexto passo, sempre pode ser melhor. O que quer dizer isso? Que você sempre pode refinar e melhorar um pouquinho a mais. A cada estudo, a cada período de estudo, né? Então, eu consegui essa semana, eu fiz esse trabalho, eu conduzi isso aqui. Se grava, afinal de um período, né? Não precisa, talvez, ficar gravando diariamente a performance toda, porque diariamente você está construindo, você não vai conseguir gravar a música inteira. Mas hora que você construiu, que você está tocando a música inteira, que você gravou, eu gravei, legal, essa história,
tá ok. Aí esse repertório que eu fiz, que eu montei, que eu gravei, ele acaba sendo um repertório que já entrou num repertório que eu sei tocar agora. Então ele é meu repertório de manutenção, eu estou mantendo ele, eu tô tocando ele algumas vezes ao longo da semana, mas já tô tocando outras músicas também, né? Porque eu já avancei de música, mas ele tá no repertório de manutenção. Se grava daí um tempo de novo, refina a tua sonoridade, refina a tua interpretação, busca ali o que pode ser melhor, o que você ouviu agora com o ouvido frio, porque passou um tempo, né? Você já se afastou um pouco dessa música, você está fazendo manutenção, então você esfriou um pouco o teu ouvido. E isso é muito bom, porque agora, quando você grava a tua performance e analisa ela, com esse ouvido frio, você talvez perceba coisas que você está fazendo que não são tão legais, que pode melhorar. E que você não estava percebendo antes. Quando a gente está muito imerso no estudo, a gente às vezes passa, não consegue, não pesca tudo. Por mais que a gente se dedicou, por mais que o professor falou, por mais que a gente fez aulas e orientações sobre aquela música, passa. Mas a hora que esfria um pouco o ouvido, e você está mantendo, né? Você não deixou de tocar, porque se deixar de tocar já era, você engavetar a música e já era. Esfria um pouco, você começa a perceber coisas. E aí você fala, nossa, deixa eu corrigir isso aqui. E não são coisas assim, ritmo errado, notas afinadas. Não. São nuances de um ataque, da forma que você resolveu. Ah, tava uma pergunta no ar, na hora que eu fui resolver, eu resolvi muito duro. Tá, um som duro. Não, eu poderia ter resolvido num som mais suave. Ah, deixa eu melhorar esse trecho. Você vai ser pontual, específico. Sempre pode ser melhor quando você pontua especificamente. É essa nota aqui, nessa frase, naquela parte da música que eu vou fazer diferente. Você nomeia, você pontua. E assim você vai refinando o teu repertório de manutenção. É assim que você vai tocando cada vez melhor. E as suas performances vão ficando cada vez mais elaboradas. E um sétimo passo, se preocupe sempre em nutrir a tua bagagem de conhecimento musical. Quanto mais você conhecer elementos musicais, mais você vai ter capacidade de reconhecê-los e de, através desse reconhecimento, poder mapear a tua performance. Não tem jeito. Grandes músicos, bons músicos, músicos profissionais, músicos que a gente admira, que a gente vê tocando bem pra caramba, ele tem um entendimento aprofundado da música. E esse entendimento faz ele conduzir a sonoridade interpretativa dele, faz ele ter condição de fazer esse refinamento de detalhes, que aqui não tá tão legal, que ali deve ser assim o assado, faz ele perceber, na hora que ele tá tocando, que ele tem que perceber os planos sonoros, faz ele perceber que momentos que ele tem que ressaltar mais uma nota do que a outra. A música tem um monte de nota o tempo todo, mas que momento que uma nota é mais importante de ser ressaltada para trazer o clímax? E por que ela é mais importante de ressaltada? Como que eu vou identificar? Porque, eu não sei se você já reparou, mas quando a gente pensa que a interpretação está totalmente vinculada à dinâmica que está escrita na música, a gente cai do cavalo. Porque nem sempre a dinâmica está toda escrita na música. A dinâmica não foi registrada, uma boa parte do período histórico não havia registro de dinâmica, ela começou a ser registrada a partir do século XVIII. Se não me falha a memória, ela começou a ser registrada a partir do século XVIII. Então, todo um período para trás não tem dinâmica registrada. E quem diz que as partituras que a gente pega, daí então, das músicas populares que a gente toca, o compositor se preocupa em escrever a dinâmica realmente? E quem diz que mesmo os compositores do século XVIII, XIX, XX, que estavam ainda mais preocupados em registrar, especialmente XVIII, XIX, registrar toda a dinâmica ali, quem diz que todas as nuances interpretativas são escritas na partitura? Tem símbolos para expressar ela. Como é que a gente expressa um clímax? Sabe, a hora que você está tocando, que dá aquela angústia, dá aquele clímax da música, você fala, esse clímax depois resolve. Como que você registra isso? O compositor escreve, pense num clímax, não tem símbolo, não tem notação, não se inventou muita coisa ainda para expressar uma nuance interpretativa. Então você precisa de conhecimento musical, de elementos musicais, você precisa conseguir identificar um clímax musical. O que é um clímax musical? É um momento onde o acorde é muito tenso, onde você percebe que tem notas ali que não deveriam estar, que não pertencem ao acorde, isso acaba gerando uma instabilidade, tem muita dissonância. Você percebe sonoramente isso, mas você corrobora isso com o teu entendimento das regras musicais. Aí você percebe o clímax. Aí você sabe que você tem que colocar mais energia e que para ter um clímax tem que ter um crescendo.
Porque clímax é ápice de tensão. Ápice de tensão não é uma coisa que estava assim, de boa, todo mundo na paz e no amor, e do nada começa a gritar. Ápice de tensão é algo que vai fervendo, como na panela de pressão, vai aumentando. E você tem que conseguir identificar um clímax para que desde aqui de trás você perceba que ele está sendo preparado. E o compositor sabia que ele estava sendo preparado. Todo bom performer tem esse conhecimento. Ele identifica isso auditivamente, corrobora isso pelo conhecimento musical e treina isso muscularmente. Ele treina como conseguir chegar nessa sonoridade. Quando que ele treina isso? Quando ele não se preocupa mais se o ritmo está correto, se as notas estão corretas e se o dedo que ele está usando está o certo. Não é com isso que ele está se preocupando. Ele está se preocupando em como que eu mudo meu som, como que eu conduzo um som que estava mais assim, que vai ficando mais tenso, o que eu tenho que fazer para chegar até lá. E entende? Então, nós precisamos ter mais entendimento musical para a gente chegar até lá. Pode ser que você pense, nossa, Dani, mas as músicas que eu toco não tem nada disso, não. As músicas que eu toco são mais simples. Ok, sim, tem músicas mais simples, tem músicas mais complexas do ponto de vista interpretativo. Tem músicas que não tem tanta variação climática, né? O clima sonoro dela não tem tanto. Tem músicas que têm outras preocupações, o próprio samba, o próprio chorinho, são outras preocupações, não é tanta nuance de dinâmica. Sim, tem variações. O fato é que você tem que estar preparado para lidar com diferentes repertórios. Nós crescemos quando nós colocamos o pezinho em diferentes repertórios. A gente cresce muito porque a gente sabe qual é a característica desse repertório, o que a gente tem que se preocupar nessa linguagem estilística. E sabe quais são as características desse repertório para se preocupar nessa linguagem estilística. E o conhecimento musical, atrelado a uma vivência desse conhecimento, a praticá-lo e colocá-lo junto do nosso instrumento, só fortalece a nossa capacidade interpretativa. Por isso eu repito, quando você está começando seus estudos musicais, não se cobre tanto de ter um excelente som musical, porque quando você está começando, essa bagagem ainda está sendo construída. A única coisa que você pode se cobrar é de construir essa bagagem e dar tempo para a coisa fluir. Enquanto isso, o que você pode usar para ser um excelente gatilho para já construir sonoridade legal é a escuta do repertório. Escutar o teu repertório e começar a perceber, mas a sonoridade é assim, então eu vou imitar a sonoridade. Eu não sei por que eu deveria pensar assim, eu não sei quais são as regras que estão consubstanciando. Eu simplesmente imito, eu aprendo de ouvido e imito. Ótimo, é assim mesmo durante o processo de iniciação de construção da interpretação. Mas depois você vai sair dessa fase de inconsciência, vai ficar consciente do porquê que tem que ser assim e como que você encontra nuances interpretativas que não estão escritas na partitura. Você busca pelas características dela. Uau! Falei muita coisa já. Esse vídeo tá enorme, mas depois dessa videoaula, se você não se sentir assim, extremamente desejoso e desejosa de ir lá, tocar aquela música, começar a prestar atenção, escutar o compositor, escutar outras músicas, se você não estiver já criando esse desejo, essa ânsia por buscar esse crescimento de consciência interpretativa, eu desisto de estar aqui no canal. Eu acho que você está começando a ficar assim com muita vontade. Diz pra mim se tá. E eu espero ver uma enxurrada de comentários falando, eu quero conseguir fazer mais, tô ficando com vontade, tô lembrando das músicas que eu toco, que eu tenho que fazer, tá? E se você não tiver também, escreve também. Pode ser transparente, tá bom? Mas eu espero ouvir e ler os comentários que tá super show. Bom, nós não vamos ficar só nas dicas, tá? Eu trouxe uma música. Eu tenho uma mão na massa aqui para exemplificar tudo isso que eu tô falando, para que você tenha como ouvir sonoramente uma referência e a partir dessa referência você transferir para o teu repertório de estudo, para a tua realidade, ok? O que eu vou mostrar aqui agora é aplicado ao que apareceu musicalmente nesse repertório, nessa música que eu vou dividir com você. Toda música tem as suas especificidades, mas os princípios que você aprende aqui podem ser muito úteis em algum repertório que você está estudando ou que venha a estudar ainda, tá? Então, eu separei uma música, um tema, daquela composição do Schindler List, se eu não me engano é John Williams, o compositor dela. Deixa eu ver. John Williams, isso mesmo. O compositor John Williams. E aí, eu vou dividir com você, vai aparecer na sua tela, talvez já esteja até aparecendo essa partitura. E o fato deixa eu pegar ela aqui, ó. O fato é, quando eu vou tocar essa música,
tem algumas indicações interpretativas. Quais são as indicações interpretativas que estão aí nessa partitura? Observa comigo, tem uma fermata na primeira nota. Isso já é uma indicação interpretativa, porque a fermata, ela pede que eu mate a regularidade do pulso, né? A fermata mata a constância do pulso. Ela pede que eu pare um pouco quanto? O quanto eu quiser. Fica a caráter do intérprete. Já é uma orientação interpretativa. É para criar o clímax. Eu toco esse ré e depois eu começo a música. Entendeu? Ó, eu vou tocar esse ré e depois eu começo. Ah, que lindo. Só que não, né? Jamais assim. Não é essa música. Porque é um tom menor. Então esse ré tem si bemol, né? Eu tinha feito sem um acidente. Esse ré já é uma pergunta que fica no ar. Já é uma preocupação de vai começar alguma coisa, mas não começa. Já é uma informação interpretativa. Que outras informações interpretativas tem? Tem uma expressão logo em cima da fermata que traz mais o caráter da música. Tá falando que é para tocar muito expressivamente, uma palavra escrita em inglês que tá aí, expressively, acho que é assim que lê, não tenho plena certeza se é assim que pronuncia, mas a tradução dessa palavra é para tocar expressivamente. É uma palavra subjetiva, mas que traz para você a ideia de que não é para tocar algo muito ritmado, muito enérgico, muito feliz, é algo expressivo. Se você junta essa informação do expressivamente com a informação do tom menor, que eu já vi ali, já tem si e mi bemol na armadura, e eu sei que si e mi bemol na armadura é a tonalidade das escalas, é a tonalidade, né? É a armadura das escalas si bemol maior e sol menor. Só que eu já saquei de olhar no próximo compasso, no primeiro compasso, eu vi que tem um acorde sol menor, eu já sei que o tom é menor. E aí é expressivo e é tom menor. Eu já tive outra informação aqui. É melancólico. É uma sonoridade mais fechada, é mais melancólica. Se você ouvir a música, você vai ver que é. Ok? Então tem essas informações de interpretação. Que mais de informação de interpretação? No final aí da primeira pauta, tem um retardando, tem um hit, que é uma abreviatura. Essa palavrinha hit aí que está no meio das pautas, ela quer dizer que é para frear um pouco, é para mexer no ritmo, na pulsação, dá uma freadinha. É de novo para trazer expressividade. E aí, logo depois na segunda pauta, vem a palavra a tempo, ou seja, volta o pulso como ele era, retoma o pulso, volta no tempo que era. Aí tem mais uma informação que é um crescendo. Então só fez assim, cresceu, mais nada. E lá no final da pauta tem um dim, diminuindo, é para voltar a diminuir. É isso que tem de informação interpretativa, só. E depois, lá na terceira pauta, tem um crescendo, por exemplo. De novo, o que é que cresce? Tem um cresce de crescendo, é para crescer o volume. Essas são as informações interpretativas que tem na partitura. Dinâmica. Notação de dinâmica. Então, você precisa conhecer a notação de dinâmica, mas não são muitas simbologias de dinâmica. Não é difícil conhecer os símbolos da dinâmica. Facilmente você vai memorizar, porque são poucas expressões, são poucas abreviaturas, são palavras em italiano, são alguns símbolos. Também tem algumas questões que eu acabei de ver ali de acentuação. Você pode perceber que lá no primeiro compasso da pauta, ó, na pauta da clave de Fá, na pauta de baixo, tem uma nota Si em semínima que tem um acento em cima dela, tá vendo? É para acentuar essa nota, ou seja, é para dar importância para esse Si, porque tem 3 notas, né? Tem um Sol e um Ré em formato de semibreve e um Si aqui em cima, em formato de semínima, que tá com acento. Mas é porque esse Si é para ser reenfatizado. Esse Si que vai ficar aqui que nem uma gota d'água. É para dar um peso para ele. E você vê que nas outras não tem nada. Os outros Sis não tem acento. Então, os outros são eco. Eu já sei que são eco porque não tem acento. A falta de ter acento já me mostra que não é para dar o mesmo peso nos outros Sis. E também por ter um conhecimento musical de que toda vez que eu tenho uma sequência repetida, né, eu tenho notas que se repetem, eu posso criar novidade na sonoridade delas. Porque tudo que é muito repetitivo se torna enfadonho se não tiver uma novidade. Você fica meio cansado de ouvir, né? Então se eu fizer assim, né, e ficar... vai ser chato. E se eu fizer assim, eu também desrespeito a indicação do mezzo-piano que tá aí no comecinho. É uma dinâmica meio fraco. Então, ele acentua o primeiro, mas depois menos.
Então eu já sei que a forma de eu estudar isso aqui, eu tenho que construir assim, ao invés de eu estudar assim, né? E ficar já construindo essa força de dedo aqui, não precisa. Ou ao invés de estudar tudo muito suave e nem colocar acento desde o começo, né? Fazer só assim. Não, eu tenho que ter uma presença desse si e o resto. Bom, agora, como que eu vou saber o que mais que eu tenho que fazer? Qual é o primeiro passo para que você comece a pensar na interpretação, que a base musical esteja feita, que você toque com segurança? Então não tem como eu começar a me preocupar com a interpretação se eu não souber tocar essa música. Eu tenho que ler, eu tenho que tocar essa música, eu tenho que estudar essa música, ok? Então eu vou fazer uma leitura aqui, ó. Essa é a música. Vamos ver, o que mais? Essa é a música, ela é maravilhosa, né? Linda, 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 linda. Tô lendo, então. Tá bom. Então tá bom. Então tá. Então eu estudo, deixo isso internalizado, toco com segurança, não tenho dúvida na leitura, toco de memória, me conecto com o instrumento, passei por todas essas etapas. Agora vamos começar a analisar musicalmente. A melodia dela tá aqui, né? Nesse ré. Essa é a melodia. Essa é a primeira frase da música. Já teve uma parada de frase. Você lembra que... bom, você lembra? Eu não sei, mas eu já falei em várias videoaulas aqui que a frase tem um tamanho médio de 4 compassos, não é? Só que teve 2. Só teve 2. E já teve uma frase. Já concluiu a informação. Olha, começou aqui, ó. Já acabou a frase. Vai começar outra coisa. E não deu 4 compassos. Por isso que é muito importante nós lembrarmos que as frases têm um tamanho médio de 4 compassos. Às vezes mais, às vezes menos. E você tem que sentir que concluiu. Como é que eu sei que concluiu a frase, Dani? Porque houve uma cadência ali, né? Houve os acordes que estão fazendo o acompanhamento já aconteceram. Lógico que não acabou a música, né? Só teve uma primeira frase, ou a primeira parte da frase. Tem um dó, né? Que é importante. Cadenciou. E chamou outra coisa. Esse acorde aqui, do final, tá chamando pra recomeçar. Isso mostra pra mim, na hora que eu tô tocando, que eu tenho que fazer o contorno fraseológico. Que eu tenho que tocar esse ré lá do final, mais agudo da clave de sol, eu tenho que tocar ele suave. Porque acabou a frase. Toda vez que acaba uma frase, eu tenho que tocar mais suave. Vamos de novo. Deixa eu ver aqui. Essa música é pra quem tem uma mão baita grande. Ah, eu falei na hora do ré, né? Ótimo, você ouviu tudo. De novo. E você percebeu por que tem um retardando aí? Justamente aí? Porque é a final da frase. E é para ser expressivo, então já teve um retardando. Então teve aqui. E eu diminuí, eu tava... Pantan, tati, 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 eu fiz... Brati, tati, tati, tati... Oi, eu fiz nada errado. Tati, tati... Tati, 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 tati. E aí eu volto. Então, a mexer no andamento que está indicado aqui é um recurso que eu uso junto com fazer a frase mais suave e já está dando interpretação para a música. Porque se eu não fizesse nada disso, se eu tocasse nota e tempo certo, com a única informação da dinâmica meio fraco, ficaria assim, né? Porque é meio fraco, MP, né? Ficaria isso, ó.
Só. Ó, eu toquei meio fraco. E mais nada de preocupação. Nota certa no tempo certo. E fiz o retardando também no final. Só que observa que o que eu toquei agora há pouco é bem diferente disso. Muito diferente. Mas como, Daniela? O que você fez a mais? Bom, além de eu ter visto já esse momento de cadenciar a frase, eu percebi que eu tenho que fazer o ré no final. Se eu penso que eu tenho que fazer esse ré no final, ou seja, o som dele tem que ser mais suave no final, para que eu mostre que o som dele tem que ser mais suave no final, eu tenho que mostrar um crescendo antes. Senão não percebe. Então, para mostrar que está contornando a frase, que faz suave aqui, eu tenho que crescer a dinâmica. Mas não estava escrito para crescer a dinâmica? Não está escrito. Está escrito MP. Não está escrito. Você entende que eu falo que nem tudo da interpretação está escrito? Agora, vai ouvir a gravação do compositor, ouve ali a orquestra tocando essa música. Tem esse crescendo. Não é forçado, não é você fazer uma coisa assim, né? Não, né? Aí eu forcei um crescendo. É algo sutil, mas que cresce a energia. É mais movimento corporal. Então dá um mais movimento, mais energia que você põe, ó. Entende? E isso nós sabemos, eu tenho esse conhecimento por saber que para contornar a frase a gente tem que fazer essa curva e diminuir. Outra coisa que eu fiz, eu identifiquei planos sonoros. Existem planos de informação diferentes. Isso aqui é uma textura... quase uma textura homofônica. É uma mistura. Essa música tem uma textura homofônica, mas também tem uma polifonia interna. O que é a textura homofônica? É quando eu tenho um acorde e uma melodia em cima. Tem um acorde sol menor rolando. Então é um sol menor que tá aqui. Tem um sol menor e a melodia dele. Depois vai ter um dó menor, o quarto grau, depois um fá 7, que vai pro si bemol. E um ré 7. Então tem uma harmonia aqui rolando aqui embaixo de acompanhamento, o compositor pensou nessa harmonia e tem uma melodia em cima. Então eu identifiquei esses dois planos, melodia e acompanhamento harmônico. Eu sei que as notas que estão escritas na pauta da clave de Fá não estão aí à toa, que olhando elas na vertical, elas formam sempre um acorde. Então é a textura homofônica, melodia e acompanhamento. Porém tem uma polifonia interna, tem uma voz intermediária que está ali no topo, sempre na ponta da clave de Fá. Tem uma outra melodia que é esse si, mi, sol, lá, do, si, lá. Então tem uma outra melodia. Então por isso que eu falei, uma mistura, não existe bem. Ou a música é polifônica ou ela é homofônica, né? Na verdade, ela é mais homofônica, que tem uns contracantos que acaba formando uma outra voz. Mas o compositor se preocupou, pelo menos nessa versão que está escrita, não sei no original para orquestra, mas ele se preocupou em fazer essa transcrição com uma característica mais homofônica, ok? Mas, enfim, uma vez que eu identifiquei esses planos, eu sei que eu não posso interpretar eles com o mesmo peso sonoro. Se você ouve uma banda tocando e todos os instrumentistas estão com o volume lá nas alturas e o cantor também está com o volume lá nas alturas, você não identifica o que o cantor está cantando. Eu não sei se você já viu esse tipo de apresentação, de situação, às vezes acontece. É muito ruim de escutar, não é gostoso, porque você não entende o que o cantor está cantando. Ao invés da banda fazer uma cama sonora para deixar confortável, para deixar gostoso e para deixar assim a música mais bacana, a interação mais bacana, mas que você consiga identificar o que o cantor está cantando, você escuta todo mundo gritando, o tecladista, o saxofonista, o baixista, tá tudo lá nas alturas de volume, e você vê que o cantor está cantando, mas tem que fazer um esforço para identificar o que ele está cantando. E nesse meu exemplo, o cantor, ele está fazendo a melodia, ele está fazendo o solo melódico, a gente tem que identificar a melodia acima do acompanhamento. Então, na hora que eu toquei, se eu tivesse feito a parte que está fazendo a melodia, que é a minha mão direita, tão suave quanto a minha mão esquerda, teria ficado apático, porque a expressão de dinâmica que está aí é que é tudo meio fraco.
né? Então, se eu fizesse isso, fica apático. Se eu nem respeitasse o MP, já fizesse tudo forte, o acorde forte, a melodia forte, ia ficar chato, duro, horrível de ouvir. Duro, um som duro, né? Não é legal. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que aprender a controlar um recurso expressivo que tem no meu instrumento, no piano. O piano dá para tocar as duas coisas ao mesmo tempo, dá para tocar os acordes e a melodia. Então, um recurso expressivo que tem no meu instrumento é eu colocar intensidades diferentes. É um recurso do meu instrumento. Eu tenho que aprender a controlar esse recurso. Eu tenho que aprender a fazer os acordes com menos força, com menos energia, com menos profundidade de toque do que eu faço a melodia nessa mão. Quando eu aprendo, quando eu faço exercícios e aprendo a fazer isso, eu consigo aplicar nessa música. E aí você ouve a melodia mais forte do que essa aqui. Então é a que fica... Você percebe que tem planos diferentes. É um recurso do meu instrumento. Ah, Dani, meu instrumento não faz isso. Você tem que aprender os recursos do seu instrumento. Se o seu instrumento for só harmônico, então você está fazendo um acompanhamento harmônico o tempo todo, tá ótimo. Mas você precisa ter esse entendimento de que o acompanhamento harmônico é um plano que tem que estar abaixo da melodia. Porque se o teu instrumento é harmônico, uma hora ou outra na vida você vai estar em uma situação em tocar com outros músicos. Porque o instrumento harmônico, ele não faz a música sozinho, ele precisa do instrumento que está fazendo a melodia. Ele precisa de quem está fazendo a melodia. Então, uma hora ou outra, você vai estar com outros músicos juntos. E aí você precisa saber que o teu papel é ficar mais abaixo da melodia. Você tem que tocar com menos força, menos intensidade, menos volume, nem que seja para baixar na caixa, no cubo. Não importa, você tem que baixar o volume para ficar menos. Porque o resultado da interpretação final demanda esse entendimento. Então não tem como prescindir do conhecimento musical, senão a tua sonoridade fica comprometida, senão você nem percebe que você tem que aprender a como fazer esse movimento. A questão é que você tem que buscar nas suas aulas de instrumento a orientação técnica de como eu extraio as possibilidades expressivas do meu instrumento. Entende? Tem essas questões aqui, então, de planos sonoros diferentes, tem a questão de eu conduzir o contorno fraseológico, tem a questão de eu conduzir as tensões harmônicas, porque quando tá... E olha, eu só tô na primeira frase da música pra você, né? Mas quando chega ali no final da primeira frase, ó... É assim mesmo? Isso mesmo. Tem aqui, ó, uma expectativa harmônica. Essas três notas finais, olhando na vertical, é de um acorde de Ré 7. É um acorde de Ré, na verdade, não é nem de sétima. Mas teve um dozinho antes que pode induzir. Esse acorde de Ré, ele é um acorde dominante da pauta seguinte, que é um Sol menor. Então, esse acorde tem que colocar mais som nele. Você lembra que na melodia, na nota Ré que está em forma de mínima ali, eu terminei suave? Pois é. Mas na hora que eu cheguei nessa nota Fá sustenido, que formou o acorde de Ré maior, eu tenho que ter mais peso. Ó, olha que sutileza, ó. É isso mesmo? É sim. Ah, eu acabei de ouvir agora uma coisa muito importante que fez eu prestar atenção, que é essa dissonância. Essa nota Dó no meio do acorde Si bemol. Já eu falo sobre ela, mas é uma dissonância. Tudo de novo, porque eu ia te mostrar a diferença que eu termino suave no Ré da mínima e faço o acorde Ré mais forte. Você viu que eu dou destaque? Porque eu poderia ter feito ele bem piano. Ó, eu poderia ter feito assim, ó. Mas eu não fiz isso. Ó, presta atenção. Eu dei destaque.
Lógico que eu tô numa região, uma pauta que tá num mesopiano essa pauta. Então eu não vou fazer, porque fica fora de contexto, fica agressivo, não precisa ser tão duro. Essa música ela é expressiva, então ela é doce. Não preciso fazer um forte desse jeito, fica demais, fica over, passou do limite. Mas ela teve um peso. O que é isso? É uma condução harmônica. É por saber que esse acorde, ele é dominante do seguinte. Se ele é dominante, quer dizer que ele está criando expectativa. Se ele tem que criar expectativa, eu tenho que colocar mais peso. Para depois eu resolver de novo. Que bonito, né? E agora teve mais uma coisa que eu falei ainda há pouco, que era o dó. A hora que tá terminando a música, ele que tá naquela notinha ré em forma de mínima, que a melodia termina, tem um acorde de si bemol com uma nota dó. Si bemol é formado por si bemol, ré e fá. Não tem dó. Esse dó é uma nona, que gera uma dissonância muito bonita, mas que precisa resolver. Ela cria um clímax que pede resolução. Ó, escuta, ó, eu tô aqui, né? Porque o que tem que ser ouvido nesse momento é um pequeno contracanto que rolou nessa voz, que é esse do, si, lá. Porque até então, você não estava ouvindo essa voz intermediária, porque ela não tem tanto destaque. O que estava ouvindo era a voz de cima, que era o ré, sol, mi, ré, si, dó, ré. Era isso que estava ouvindo, não era? Eu vou tocar, você vai ver, é isso que está ouvindo, ó. Não era? Mas agora, a hora que eu chego nesse ré, no exato momento que eu chego nesse ré, eu tenho que mostrar para quem tá me ouvindo o do, si, lá. Então agora eu vou tocar, eu percebi que eu tenho que fazer mais forte esse do, si, lá. Tem um contracanto muito bonito. Era um músico que tá esperando, imagina isso na orquestra, é um músico que tá parado com o instrumento dele, ouvindo os violinistas fazendo ele tá parado, esperando o momento dele. Aí ele toca. É o único momento dele brilhar, ele tá esperando lá, tá lá quieto, o clarinetista. Falando, vai gente, deixa eu tocar logo. O solista tá lá com os violinos e eles estão. Deixa esse músico brilhar, é o momento dele brilhar. Esse outro tá se apagando. Eu identifiquei isso como? A hora que eu vi essa nota dó no meio do acorde si bemol, falei, nossa, que estranho. Aí eu falei, não, é um contracanto importante, que tem que ser ressaltado. Possivelmente é de um outro, é realmente uma notinha que estava com outro instrumentista. Mas ali antes já tinha um si rolando, tinha um mi, um sol e o lá. Mas é diferente o destaque dessa do, si, lá. Então, nesse momento, eu coloco mais peso nesse dedo. Escuta. Você escutou o do, si, lá? Escuta de novo. Eu acho que você escutou. Porque eu escutei agora, e quando eu identifico, a musicista, a intérprete, aí eu consigo fazer, eu consigo buscar o efeito de colocar mais peso nesse meu dedo para destacar isso. Entendeu? Muda a sonoridade final. Talvez você esteja pensando, Dani, mas isso aí é uma coisa específica do piano. No meu instrumento não tem tudo isso não, eu vou tocar uma melodia de cada vez, ou eu vou ser solista ou eu não vou ser e tal. Tudo bem, mas a gente não faz música sozinho. Você vai estar envolvido num ambiente, numa orquestra, num conjunto, e você precisa saber e entender tudo isso, porque você vai entender por que o maestro direciona esse aqui faz isso, aquele faz aqui. Olha, nesse momento você é mais forte, você pesa mais, porque você vai entender que o todo que está soando não é só a sua linha, é o todo. O piano é um instrumento que ele consegue reduzir uma orquestra nele. Pela disposição dele, a gente consegue fazer várias linhas de várias vozes, então a gente tem a preocupação. Faz parte da formação expressiva desse instrumento desenvolver o controle desses vários momentos. Mas pode ser que no seu instrumento não seja. No seu instrumento você está focado na sua frase. Tudo bem, tá tudo bem. Você vai saber que você tem uma frase importante para ser feita. Mas você tem que entender, conforme você for crescendo musicalmente, que você não vai tocar sozinho. E que você tem um papel ali no meio da sonoridade toda, entendeu? Então você precisa ter esse foco, ter esse caráter,
ter essa capacidade de se situar no meio de todo mundo. E isso vem com realmente conhecimento musical, tá? E se você seguir mais adiante nessa música, você vai ver, ó, segue um pouquinho, desce ali, ó, vai no último compasso da primeira página ainda. Você vai ver que tem uma parte B. Quando chegou nessa parte B da música, muda o caráter. Porque assim, até então tudo que eu falei estava na primeira frase, esse caráter melancólico que já tem do tom menor e de como eu vou conduzindo as frases, fui percebendo as nuances. Aí chega aqui, olha aí, começa outra coisa, ó. O primeiro passo para que a gente cuide da interpretação é ter a base bem formada, né? Então, tem que estar com nota certa tranquilamente. Agora eu achei. Então vamos ler primeiro isso aqui. Depois eu me preocupo com a interpretação. Mudou completamente. O tom é menor. É um sol menor ainda. É um sol menor que tem no acorde. Só que agora tem uma leveza, tem um balanço rítmico aqui, ó. Esse gingado rítmico que tem aqui nesses acordes. E aí já tô na segunda página, né? Eu já mudei, tô no finalzinho da primeira e tô na segunda. Aqui, o caráter ainda é um tom menor, ainda tem um quê de melancólico, mas já tem um outro balanço. Então isso já exige de mim, que tô tocando, um outro clima, uma outra cena na minha história interpretativa. Aconteceu alguma coisa mais feliz. O que eu penso, o que eu monto na minha imagem, que essa é uma música, eu não sei, eu não assisti o filme, então eu não sei em que momento que é encaixada essa música, tá? Eu não sei a cena do filme. Sei que é uma música de filme, que John Williams é um compositor de trilhas sonoras, né? Mas na minha cena que eu montei aqui, seria interessante assistir a cena do filme, tá? Em termos de você saber a proposta para qual ela foi comprada, ela foi composta mesmo, tá? Mas o que eu monto aqui, pra mim, eu monto que é uma história de uma situação triste, tá acontecendo, tem um personagem triste, tá acontecendo alguma coisa bem melancólica, mas nesse momento, dentro da tristeza dele tá ainda, ele está triste nesse momento, ele tá lembrando de uma coisa agradável. Mas não mudou a sensação de tristeza ainda, mas ele tá lembrando, é uma pincelada de um momento agradável, e isso vem pela rítmica aqui, ó. E isso traz mais movimento para a música. Então eu mexo um pouco na velocidade. E tá escrito aí, ó, moving along é para mover mais, tá vendo? É para mover mais. A própria escrita sincopada aqui já induziria isso. Então, você viu como eu contornei a frase? O mais importante que eu acho que você tem que levar daqui hoje, para você começar a praticar, é aprender a contornar a frase. Porque se a gente ficar preso apenas à dinâmica, nós temos a ideia de fazer a frase reta, ela não é reta. Ó, olha a frase. Termina suave. Para terminar suave, teve crescendo antes. Vai crescer. Desce. Eu aproveito os movimentos que a nota está subindo na pauta para fazer crescendos. Cresceu. A nota está subindo na pauta, tem um crescendo. Senão, ela ficaria reta. Reta. Reta num mezzopiano. Se fosse um reta no forte... Não, o meu dedo tem que buscar mais peso, mais som, mais projeção, conforme ela cresce. Na própria pauta. Menos. Vou crescer. Vou crescer, vou crescer, vou crescer. Ih, é só uma pincelada. Vai voltar pro tema A mesmo agora. Ele só lembrou de uma coisa alegre mesmo. Então ó. Vai crescer. Desce. Tá vendo? Nossa, esse acorde é super tenso. Tem que ter um clímax.
Você está vendo alguma citação de crescer? Algum símbolo de dinâmica de crescendo? Não tem nenhum. E tem que crescer nessas semicolcheias do final. Pororô, pororão, pororão. Por que, Dani? Porque é um acorde diminuto. É um acorde tenso. É um acorde de expectativa, de preparação. O que é? Deixa eu ver que acorde que é. Nossa senhora, e aí ele arremata num Lá maior com quinta diminuta. É isso mesmo. É um Lá7 com quinta diminuta. Isso é tenso. Então tem que crescer esse último aqui tem que crescer. Ó, tá lá, né? Tem os crescendos internos de frase. E soluciona a frase. Para diminuir. Ah, e ele quer que entre meio forte. E ele quer que arrasta a expectativa. Tá entendendo as nuances interpretativas que são totalmente corroboradas por um entendimento musical? Leve disso pro teu contexto, pro teu repertório, para aquilo que aparece no teu repertório. Como que eu sei o que vai aparecer no meu repertório, Dani? Tem que analisar. Cada música é uma música, cada caso é um caso. Tá bom? Uau. Tá bom, Dani. Talvez você fale pra mim, Dani, eu não acredito que se eu estudar assim bastante teoria, harmonia, isso vai impactar a minha capacidade interpretativa. Até que ponto, de fato, ter conhecimento teórico faz eu tirar um som melhor no instrumento? Eu tenho que botar a mão no instrumento, Dani. É botando a mão, é dominando a técnica, sabe? Conhecimento teórico não garante que eu vou conseguir realmente tirar um som melhor. Não, você está corretíssimo. Não tenho nada para corrigir na sua fala. Conhecimento teórico não garante nada. Conhecimento teórico conceitual, o conhecimento tem que ser vivenciado. Durante o seu processo de aprender música, de estudar teoria, harmonia, percepção, o seu corpo tem que estar fazendo parte dessa vivência. Você tem que aprender a expressar a movimentação, a energia por meio do seu corpo. Se não, estudar, por exemplo, sinais de dinâmica e conhecer que o P significa piano, que o MP significa mezzopiano, não te faz saber como você tira um som melhor no instrumento. Não garante que a etapa do processo de condução interpretativa seja facilitada. Porque você não aprendeu nem a controlar energia, movimento que você põe para expressar mais suavidade ou menos suavidade. Então, estenda isso para qualquer outro assunto que a gente estuda. Se não educar o nosso ouvido, o nosso corpo, conhecimento teórico não vai garantir nada, ok? E mesmo quando nós estamos com vivência dos conteúdos, nós temos que botar a mão no instrumento, sim, porque existe aquele momento de transferir, e nessa transferência para o instrumento, existem as preocupações técnicas que você tem que ter, existe essa camada de informação musical. O que acontece é que quando você tem uma base teórica muito bem feita, você acelera esse processo de transferência, porque já foi formada as referências internas. Se isso não foi formado, aí realmente não acelera na dica de nada, não adianta na dica de nada, não resolve na dica de nada, entendeu? Vai por esse lado. Ok, Dani, entendi o que você está falando, mas será que isso se aplica a qualquer instrumento? Se aplica ao meu instrumento também? O processo de conceber a interpretação musical é a mesma para qualquer instrumento? Sim, música é uma base única para qualquer instrumento. A linguagem musical é a mesma. O que vai variar é as necessidades interpretativas que há em um repertório e que não há em outro, porque essas necessidades estão vinculadas ao caráter estilístico, à proposta, à estética daquela composição, daquele compositor, entendeu? Então isso varia. Agora, entender, ter essa base formada, ter esse olhar perspicaz para analisar o que aparece, identificar isso de ouvido e pegar isso para você ter como meta de estudo, para você alcançar essa capacidade que aquele cara faz, isso sim é possível e a base, são os princípios, é o mesmo para qualquer instrumento, para qualquer instrumentista. Se você não desenvolve esse domínio dessa perspicácia auditiva apoiada em entendimento da música, suas interpretações são frias, elas são chatas. E é por isso que você fica frustrado de não conseguir explorar melhor o som do seu instrumento, porque falta um elemento de entendimento musical.
falta isso ser despertado em você. E lembrando, né, a gente nunca toca sozinho. Às vezes, um elemento musical que a gente estuda e que você não vê uma aplicação prática no seu instrumento, ele vai aparecer cedo ou tarde, quando você estiver num contexto musical, numa banda, numa orquestra, você vai perceber que aquilo que não é você que está fazendo, é o outro que está fazendo, mas que você tem que fazer algo diferente na sua forma de tocar para que apareça o que o outro está fazendo. Entendeu? Então, nunca pense em dinâmica apenas como sendo colocar mais ou menos força no instrumento. Não. A dinâmica é algo que vai conduzir a tua interpretação e é algo muito maior. Você tem que pensar nos contornos das frases. Você tem que pensar em mostrar o final das frases. O contorno fraseológico é mostrar esse crescendo para poder mostrar o final. Você tem que pensar em impulso, em movimento. Quando eu tenho que fazer algo mais dramático, eu tenho que trazer mais movimento. Se o repertório me permite, eu posso acelerar um pouco. Se o repertório permite, tá? Se o repertório permite. Você tem que pensar que a dinâmica, ela tem muito a ver, às vezes, com uma nota de tensão que está na harmonia. Por que aparece tensões na harmonia? Aparece nona, 13ª, 11ª. Por que tem essas tensões? Porque essas tensões estão sendo realizadas melodicamente por algum instrumento solista. Mas você que está tocando o instrumento harmônico, nem imaginava, estava achando que era só para fazer o acompanhamento ali. Não, essa nota tá na melodia de alguém. Possivelmente, então por isso que ela está na tua harmonia. E essa nota lá naquela melodia, ela é uma nota para ser destacada na melodia. Ela tem destaque. Então muitas vezes esse destaque é uma dinâmica que apareceu num contracanto daquela passagem, daquele músico que está fazendo uma nota de tensão. E você identifica, você fala, cara, que legal, ela está fazendo ali, então deixa eu fazer mais suave, porque nesse momento brilha a tensão que eu estou fazendo, que é a melodia dela. Então eu estou dando suporte à melodia dela. Então a dinâmica, ela não é única. Ela, na verdade, varia em planos sonoros, varia em momentos de destaque. Esse aqui se destaca, aquele outro destaca. Quando você tem esse entendimento, você é capaz de pegar uma partitura tipo essa aqui, ó. Vê, vou projetar uma que eu separei aqui pra você ver, que é da tema da música Banda, ó. Vê, a banda. Estava à toa na vida, o meu amor... Olha essa partitura. Tem alguma informação de interpretação? Nenhuma, tá pelada. Tem a melodia, tem a letra e acabou. Que informação interpretativa que tem aí? Nenhuma. Mas quando você começa a entender que a dinâmica não é apenas um único volume, uma única intensidade, ela está muito mais envolvida com trazer a forma musical, você identifica a frase, das frases, você identifica os períodos, ela está muito mais associada a isso, e isso conduz à expressividade. Você pega uma partitura pelada, que nem essa daí, pelada no sentido de nada de informação, né, interpretativa, e interpreta, porque você vai identificando, né, então, ó, eu já fiz mais suave porque desceu a melodia, repara aqui na minha condução, tem 4 notas dós, eu fiz elas crescendo. Você percebeu? Eu poderia ter tocado elas com toda a mesma intensidade. E ficaria bem não musical. Todas fortes ou todas suaves. Não é assim. Por que você fez crescendo, Daiane? Porque, eu repito, um princípio. Toda vez que há repetição na música, eu tenho que criar uma novidade nessa repetição, senão fica chato. E nesse caso, essa repetição pode trazer um sentido de reforçar. Eu poderia fazer mais suave, eu poderia começar aqui, mas ela vai murchar a música. Essa música não é melancólica. Por que eu vou fazer isso? Se fosse uma música melancólica, eu faria. Não, mas ela é uma música animada, então eu posso fazer. Você percebeu? Ó. E aí eu diminuí na hora que desceu na pauta. Tá vendo? Teve outra repetição de si. Eu fiz crescendo no si de novo. Ó. Terminei mais suave. Você percebe como eu vou fazendo pequenas variações de cada grupinho? Não é nem a frase inteira, são pequenas frases, né? Ó, pera, dó. Ah, Dani, sério? Aham. Você está usando o movimento dela na pauta para fazer crescendos e diminuindos? Aham. Você está usando a ideia de que notas repetidas eu posso fazer um crescendo para crescer a energia, porque a música é mais enérgica? Aham.
E começa a reparar que os músicos tocam isso de maneira intuitiva, faz intuitivamente, nem percebe o que está fazendo, porque acostumaram já treinaram, já pensaram muito nisso, então faz intuitivamente. Bons músicos, que estão bem formados na sua musicalidade, outros não. Então, vai acostumando que dinâmica não é apenas fazer mais forte ou mais fraco. Dinâmica, no sentido de construir uma condução interpretativa, tem muitas outras nuances de contornos fraseológicos, de mostrar o final das frases, de criar a sensação de eco ou de intensificar um drama a partir de aumentar o volume porque tem uma repetição ou tem um acorde tenso. Esse tipo de apreensão, de entendimento, te faz ter ideias interpretativas de uma música como essa que a gente acabou de ver, que está totalmente sem nenhuma informação. Muito bem, Dani! E se eu puder te dar uma dica final para fechar assim, a nossa aula com chave de ouro, use sempre a tua voz para reforçar a tua capacidade de interpretar melhor. Mesmo que você não seja cantor. Mesmo que você esteja só tocando o instrumento. Eu não sou cantor, meu instrumento não é a voz. Ainda assim, a voz é um ótimo elemento, uma ótima ferramenta. Deixa eu explicar por quê. Geralmente quem toca instrumento não gosta de cantar e quando fala para usar a voz fica meio... Mas sabe o que acontece? Quando eu estou ensinando os alunos a fazerem esse crescendo que eu demonstrei aqui, ó. Eu pego essas notas e cresço. Essas variações de dinâmica não é tão simples a gente começar a fazer. É simples de entender, mas não é tão simples fazer, porque quando nós estamos começando a aprender música, nós não escutamos o que a gente toca. Quando nós estamos começando a aprender música, nós não conseguimos acompanhar de verdade qual é a sonoridade que está saindo. A gente acha que está saindo uma sonoridade, mas não está. Entendeu? Nós não temos essa capacidade auditiva tão desenvolvida a ponto de realmente reconhecer, por isso que tem que se gravar. E nesse processo é importante cantar, porque se você fizer estava à toa na vida, se você fizer a dinâmica com a sua voz, estava à toa na vida, o meu amor me chamou pra ver a banda passar, e fizer as variações de dinâmica na voz, se você conseguir fazer na voz, você consegue projetar para o instrumento. Enquanto você não consegue controlar na voz, não projeta para o instrumento e ponto final. É assim. Por quê, Daiane? Porque o processo é de dentro para fora. Conforme a gente consegue internalizar isso e projetar isso por meio do nosso corpo, flui na hora do instrumento. Enquanto a gente não consegue projetar e internalizar, não flui no instrumento, a gente fica travado. Então, aprender a usar a voz para cantarolar uma frase musical é muito importante. Esse exemplo que eu cantei aqui, eu usei uma frase de uma canção que já tem letra, então eu usei até a própria letra da canção. Mas às vezes você pode estar fazendo uma música que não tem letra, né? Não é uma canção, é uma música instrumental. E aí, o que você faz, Dani? Cantarola com lá 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 lá. Nossa, eu mudei o tom no meio. Enfim, põe lá 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 lá, inventa uma letra pra música bizarra, não tem problema. Queria comer chocolate, mas eu só tinha limão. Qualquer letra, tanto faz, o que vier na cabeça que combinar. Eu quero que você observe por meio da sua voz, porque ouvindo a voz você vai conseguir perceber se você está fazendo as inflexões da curva, por exemplo, do contorno fraseológico. Queria comer um chocolate, mas eu só tinha um limão. E aí não sei o que cantar, vou ficar nessa canção. Qualquer coisa, você consegue perceber se está fazendo realmente crescendos e diminuendos. Quando você consegue perceber, você consegue projetar. Daniel, preciso fazer essas nuances interpretativas mesmo? Olha, se você quiser refinar a tua capacidade de tocar cada vez melhor, fazer o público te escuta, pensar assim, uau, que sensacional, porque o público que é leigo, escuta a gente, eles não têm nem ideia de que a gente está pensando, está estudando tudo isso. Mas na hora que eles escutam, eles falam, nossa, que sensacional. Eles não sabem por que é sensacional, acha que é dom, né? Mas a gente sabe por que é sensacional, porque a gente cuidou. Então, se você quiser causar, se você quiser conectar com o teu público cada vez mais,
você tem que interpretar, você tem que abstrair da música, você tem que buscar essas variações de energia. A frase, conduzir frases, é conduzir uma energia interpretativa. E dependendo do repertório, você deve conduzir, porque isso conecta melhor. O público fica fissurado te ouvindo, ele arrepia, ele curte. Então, se você quer chegar nesse momento de conexão com quem te escuta e também do próprio prazer de escutar o próprio som que está sendo gerado, você tem que começar a treinar isso. E toda vez, dica pra você, toda vez que você não tá gostando da tua interpretação, você se gravou, você tá falando não tá legal, usa a tua voz como uma excelente ferramenta. Quanto mais você conseguir expressar por meio dela a sonoridade que você queria estar fazendo no instrumento, cantarolando eu consigo fazer, mais você vai conseguir expressar no instrumento. E enquanto você não consegue expressar cantarolando, você também não consegue ainda projetar pro instrumento. Fica a dica, tá? É isso aí. Curtiu? Acho que agora eu acabei. Eu acabei de falar tudo que eu preparei para falar para você, tudo que eu pude pensar, reunir de entendimento sobre interpretação melhor. Eu coloquei aqui e eu espero que esse conteúdo tenha sido de muito valor para você, que você tenha curtido e tenha sido um momento aí de um papo musical gostoso, um momento de refletir. Tô ansiosa para ler os comentários que você deixou para mim. Se você ficou tímido, acanhado, não pensou em nada durante o nosso bate-papo, durante a aula, né? Mas agora, se tem alguma coisa, deixa aí, porque eu leio os comentários, eu vou ficar muito feliz. E óbvio, né? Eu vou fazer aquela tradicional chamada. Curte o canal, dá seu like no vídeo, porque é um pecado. Se você curtiu, se te fez contribuir, repensar com alguma coisa, você não curtir, vai fazer outras pessoas não verem esse material. Quando você curte, as redes sociais levam esse material para outras pessoas. Então é um pecado você curtir esse material e não ser generoso, não disseminar para que mais pessoas vejam esse material, para que mais pessoas se sintam estimuladas a fazer música, sabe? Se esse conteúdo for de valor pra você, você acha que valeu a pena, dá seu like, tá bom? Eu vou ficar muito feliz. Se inscreve no canal, acompanha os meus outros canais. Ixi, eu tenho um canal agora, me falaram que eu tenho um canal, nem fui eu que criei, né? Porque eu sou um zero à esquerda nisso. Mas eu tô me informatizando. Eu tenho canal, ó, no TikTok, no Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, menina, tem um canal no Telegram, esse canal no Telegram é especial, tem vários materiais especiais lá, se fosse você eu entrava, materiais em texto, em PDFs que eu mando lá, que não manda nos outros, né? Não tem como mandar nos outros, enfim. Tem o site, né, possotocar.com.br, nesse site você encontra todos esses meus canais, tem lá os ícones, dá pra você entrar no grupo que eu falei do Telegram, tem e-book pra baixar lá no site, tem blog. Nossa, só não estuda música hoje se você não quiser. Se você curtiu, deixa aí, se inscreve, me acompanha, se encontra nas próximas aulas, hein? Foi!